Existe um código universal de sucesso, uma matriz de prosperidade, que foi entregue ao ser humano em um momento de transição máxima. Este código, gravado em pergaminho há milênios, é a chave para a riqueza ilimitada. Não apenas a financeira, mas aquela que abrange domínio, influência e paz interior. O mais irônico é que este mapa detalhado está exposto em milhões de lares, nas páginas de um livro lido, mas raramente compreendido, por aqueles que mais anseiam pela libertação econômica, a Bíblia. A maioria busca atalhos místicos, esquecendo que o Criador do Universo codificou a engenharia da abundância em uma única, poderosa e surpreendentemente prática frase. Este é o gancho da verdade que poucos se permitem enfrentar. A chave da riqueza não é uma oração secreta ou um investimento milagroso. É um processo metodológico de 3 etapas revelado por Deus a um homem sob imensa pressão. Estamos falando de Josué, no primeiro capítulo de seu livro, no versículo 8. E a razão pela qual milhões de pessoas que se consideram espirituais chafurdam na escassez não é a falta de fé, mas sim a falha catastrófica em aplicar o método exato que Deus estabeleceu como premissa para a prosperidade. Eles querem o resultado, o fruto dourado, sem jamais cavar a raiz e nutrir o solo conforme a instrução precisa. O que se entende por riqueza neste contexto transcende o saldo bancário. Riqueza é a posse total de si, do seu tempo, da sua saúde e da sua capacidade de impactar o mundo sem as amarras da necessidade crônica. Josué 1:8 não é uma promessa vazia de loteria celestial, mas sim a definição de um algoritmo de produtividade e foco, que, quando implementado, torna o sucesso e a prosperidade um resultado matemático e inevitável. Este é o segundo gancho. A prosperidade não é mágica, é engenharia divina aplicada à vida humana. Para contextualizar, precisamos recuar no tempo. O grande líder, Moisés, acaba de morrer. O gigante que tirou a nação de Israel do Egito, que falou face a face com Deus, não está mais lá. O peso da sucessão recai sobre Josué, um jovem líder que, embora tenha sido fiel escudeiro de Moisés, agora enfrenta uma tarefa colossal. Não apenas liderar o povo, mas conquistar a terra prometida, um território repleto de nações hostis e muralhas intransponíveis. O cenário é de transição, incerteza, ameaça existencial e um medo que paira sobre o acampamento. É neste momento de fragilidade máxima que Deus intervém. Ele não entrega a Josué um plano de batalha, embora isso viria mais tarde, como em Jericó. Ele não revela uma nova tecnologia de armamento. Deus entrega a Josué o manual de como o homem deve operar, o código de funcionamento para garantir que a mente e o coração estivessem calibrados para a vitória. O foco de Deus, neste ponto crucial, não estava na ameaça externa, mas na fundação interna do líder. E aqui reside o grande problema, o conflito central que assola a mentalidade contemporânea, mesmo entre aqueles que professam a fé. A desassociação completa entre os princípios espirituais e a economia prática. Muitos acreditam que a riqueza é uma entidade secular, regida apenas pela inteligência de mercado, pelo QI financeiro ou, pior, pela sorte. Quando se misturam espiritualidade e finanças, o resultado geralmente é a teologia da prosperidade superficial, que incentiva a doação cega esperando um retorno mágico, ignorando o rigoroso processo de trabalho, estudo e aplicação de princípios. O paradoxo é gritante. Pessoas que oram pelo pão de cada dia, mas negligenciam o estudo profundo das leis universais de causa e efeito. Indivíduos que esperam um milagre da multiplicação sem antes dominar o processo de semeadura e colheita. Eles buscam a bênção, mas rejeitam o método. Josué 1:8 é o método. E a maioria das pessoas lê o versículo e o trata como uma simples exortação piedosa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. A superficialidade da leitura é o assassino silencioso da prosperidade. A maioria entende meditar como uma breve reflexão antes de dormir. Entende lei como o Antigo Testamento, algo distante da planilha de Excel de seu negócio ou da estratégia de marketing. Mas o que Deus entregou a Josué não foi poesia,
Foi uma instrução operacional de alta performance, dividida em 3 verbos cruciais que compõem o ciclo ininterrupto de toda e qualquer riqueza sustentável. Esta é a semente de curiosidade que precisamos cultivar. O que significam, no contexto da riqueza, os verbos meditar, fazer e o mandamento de não te desviar? Vamos desdobrar a primeira e mais crucial etapa, a que define a capacidade de gerar riqueza: o imperativo de meditar dia e noite. Quando Deus instrui Josué a não deixar que o livro da lei se aparte de sua boca, ele está estabelecendo a primazia do input de qualidade. Na época de Josué, a lei era o código civil, moral e operacional que Moisés havia recebido. Hoje, esses princípios se traduzem nas leis universais de causa e efeito, nas leis da física quântica, que governam a manifestação da realidade, e nos princípios atemporais de gestão, liderança e ética que sustentam qualquer império duradouro. O termo hebraico para meditar aqui é Hagá, ou Hagá. Hagá não significa sentar em silêncio e esvaziar a mente, como a meditação oriental moderna. Hagá significa murmurar, ruminar, emitir sons baixos. É a prática de mastigar o texto repetidamente, absorvendo-o até que ele se torne parte do seu sistema operacional mental. É a engenharia reversa do princípio. Pense nos maiores CEOs e investidores da história. Eles não fazem sucesso por acidente. Eles murmuram os dados, eles ruminam os relatórios financeiros. Eles passam noites absorvendo padrões, estudando mercados e internalizando as leis que governam seu nicho. O que Deus estava dizendo a Josué era: você não vai apenas ler a lei, você vai fazê-la a sua respiração, a sua voz interior constante. Este é o primeiro segredo da riqueza que poucos aplicam. A riqueza começa com a imersão completa na informação de domínio. Se a sua riqueza está na área da saúde, você precisa murmurar os princípios da fisiologia e do bem-estar. Se está no mercado imobiliário, você precisa murmurar os princípios de aquisição, desvalorização e financiamento. A falta de prosperidade de muitos crentes e não crentes não é a falta de desejo, mas a falta da disciplina de Hagá. Eles dedicam meia hora por semana para um estudo superficial e dedicam 18 horas por dia para o ruído da mídia social e o entretenimento vazio. Se o seu input dominante não for a lei, o princípio, a informação que gera valor, o seu output será inevitavelmente escassez. Josué 1:8 estabelece uma exigência de foco que é totalmente estranha à cultura da distração atual. Meditar dia e noite significa que, mesmo durante as tarefas mundanas, o princípio deve ser o pano de fundo do seu pensamento. É o que chamamos de deep work, ou trabalho profundo, mas com um motor espiritual. O que acontece quando você murmura a lei, o princípio? Você começa a ver o mundo através daquela lente. Um princípio de equidade se manifesta na forma como você negocia. Um princípio de sabedoria se manifesta na forma como você investe. O princípio da ordem se manifesta na sua gestão de tempo e finanças. Este é o ponto de inflexão. Josué 1:8 tira a prosperidade da esfera do misticismo e a coloca no campo da ciência comportamental e da aplicação rigorosa de dados. A lei de Moisés era o dado de Josué. Para nós, o dado é o princípio universal de criação de valor. Se você está cansado da roda de rato da escassez, cansado de perseguir dinheiro que sempre escorre pelos dedos, o motivo é simples: a sua meditação não está alinhada com os princípios de geração de valor. A sua mente está preenchida com a narrativa da falta, do medo e da vitimização, enquanto deveria estar ruminando a narrativa da responsabilidade, da criação e da oportunidade. O reengajamento é crucial. A chave da riqueza não está no que você pede, mas no que você aprende e internaliza. A promessa é condicional, e a condição não é fé cega, mas sim a aplicação metódica dos 3 verbos de Josué 1:8. Passamos agora à segunda e terceira etapas, as quais formam o clímax da revelação deste versículo. A primeira etapa, a meditação, planejamento, internalização, estudo profundo, prepara o terreno. Mas o estudo sem ação é apenas intelectualismo estéril. Por isso, a próxima frase é o motor da riqueza.
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Este é o estágio da execução rigorosa. Não basta saber o princípio, meditar. É preciso implementá-lo com diligência. A lei de Moisés era vasta, abrangendo desde a higiene social até a tributação e a jurisprudência. Deus estava dizendo a Josué: não filtre, não escolha apenas os princípios convenientes, execute a lei inteira. No contexto moderno da riqueza, isso significa: não basta saber que a ética é importante. Você deve ser ético em todas as suas transações. Não basta saber que a disciplina financeira é vital. Você deve cortar o gasto supérfluo e investir o excedente religiosamente. A maioria falha na execução rigorosa. Eles sabem o que precisa ser feito, o princípio é claro, mas hesitam, procrastinam ou diluem a aplicação. O segredo da riqueza é a integridade da execução. Se você sabe que o nicho de mercado exige 10 horas de foco ininterrupto para desenvolver um produto de excelência, mas só entrega 6, você quebrou o processo. O sucesso não depende do seu conhecimento, mas da sua aplicação integral do conhecimento. Josué não foi um estrategista genial. O plano de Jericó foi dado a ele. Ele foi um implementador de instruções. E, por fim, a terceira etapa, que assegura a longevidade e a sustentabilidade da riqueza, a mais ignorada de todas: não te desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o imperativo do foco e da resiliência inabalável. O caminho da riqueza é pavimentado com distrações, o desviar para a direita, e desistências, o desviar para a esquerda. A riqueza requer monotemática, a capacidade de dizer não a milhares de oportunidades boas para focar na única coisa excelente. Josué estava prestes a entrar em Canaã, um lugar cheio de deuses, costumes e tentações. O desvio para a direita é a tentação de adotar atalhos imorais ou antiéticos para acelerar o processo. O desvio para a esquerda é a tentação do medo, da dúvida e da preguiça, que leva à inação e ao abandono do método. A riqueza é a recompensa pelo foco sustentado. O indivíduo que aplica a lei, princípio, de maneira rigorosa, fazer conforme, e não se desvia, foco total, não está pedindo prosperidade, ele está construindo a prosperidade. O clímax da revelação é, portanto, simples e chocante. Deus não estava prometendo a Josué que ele faria a prosperidade acontecer. Ele estava prometendo que Josué faria a prosperidade acontecer. A promessa de Josué 1:8 é uma equação de causa e efeito. Se você 1. Meditar, internalizar o princípio, e 2. Fazer, executar rigorosamente, e 3. Não se desviar, manter o foco, então, e só então, farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. A palavra farás prosperar, tatzliak, é a chave. Não é Deus quem te fará prosperar, é você, através da aplicação deste método triplo. Deus estabelece as regras do jogo, cabe a você jogar de acordo com elas. A riqueza não é um mistério espiritual, é o resultado inevitável da obediência metódica a um processo universal, de aprendizado, execução e foco inabalável. A conclusão é que o caminho da riqueza nunca foi um mistério complexo, mas sim uma exigência de disciplina e alinhamento mental. A revelação está exposta. A fundação da prosperidade é a meditação incessante nos princípios que governam o sucesso, seguida pela execução rigorosa e pelo foco intransigente. Esta é apenas a fundação. Na parte 2 desta jornada, mergulharemos profundamente na primeira fase, a meditação, Hagá. O que significa murmurar os princípios da lei dia e noite e como traduzir essa prática ancestral em um plano de negócios replicável, um plano de desenvolvimento pessoal e uma metodologia de investimento que transforma a intenção em patrimônio líquido sustentável. Prepare-se para descompactar o que a maioria chama de estudo bíblico e transformá-lo em uma estratégia de domínio total. O paradoxo do sucesso. Esse é o fosso que a maioria das pessoas que buscam o divino mapa da prosperidade jamais consegue atravessar. Elas leram Josué capítulo 1, versículo 8. Elas recitaram a promessa, memorizaram a ordem e, no entanto, a estrada para a abundância permanece misteriosamente bloqueada.
coberta por uma névoa de esforço honesto, mas infrutífero. A mente humana, sempre buscando a fórmula mágica, o atalho oculto, frequentemente tropeça na simplicidade robusta do comando. O que nos foi dado não é um código secreto a ser decifrado por eruditos. É um motor de engenharia espiritual que exige montagem e manutenção disciplinada. E o segredo, a parte que escoa entre os dedos da maioria, reside na compreensão profunda da primeira engrenagem, a meditação. A revelação não é sobre o que está escrito, mas sobre como a mente deve interagir com o que está escrito. O primeiro gancho nos fez ver a chave. O segundo gancho agora exige que mergulhemos no mecanismo de funcionamento dessa chave. Onde os conselheiros financeiros falam em alocação de ativos e diversificação de portfólio, a Escritura fala em alocação de foco e diversificação de disciplina. Para Josué, a riqueza não era ouro ou prata. A riqueza era Canaã, a terra prometida, um ativo de valor infinito que exigia a anulação de gigantes e a travessia de um rio intransponível. Seu sucesso não era medido pela sua conta bancária, mas pela sua capacidade de manifestar uma promessa que, pela lógica militar e logística, era pura fantasia. A contextualização é vital. Josué, um líder recém-nomeado, sente o peso da responsabilidade monumental deixada por Moisés. Ele está à beira de uma tarefa impossível. O Senhor não lhe oferece uma legião de anjos, ele lhe oferece uma instrução mental. A tensão não está no campo de batalha, mas na mente de Josué. O conflito é interno. Como um homem pode realizar o impossível? O problema é que hoje muitos leem a promessa, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, e a tratam como um resultado passivo de uma leitura casual. Eles confundem o estudo com a meditação. E é neste ponto de confusão que o caminho para a riqueza é definitivamente perdido. A meditação bíblica não tem nada a ver com esvaziar a mente, como sugerem algumas práticas espirituais contemporâneas. Pelo contrário, ela exige preenchê-la de forma violenta e persistente. O termo hebraico usado aqui é hagá, que significa resmungar, murmurar, rugir ou, no contexto do pensamento, ruminar. Pense no leão rosnando sobre sua presa ou na vaca mastigando seu bolo alimentar. É um processo contínuo de mastigação mental e vocal da palavra. A chave da riqueza não está em ler o mapa, mas em viver o mapa dentro das sinapses cerebrais dia e noite. Aqui se abrem os loops cruciais. Se a meditação é a ruminação constante, como a ruminação sobre um texto antigo se transforma em sucesso financeiro no mercado moderno de capitais ou no lançamento de um empreendimento tecnológico? E o que exatamente é o livro da lei para nós hoje, além das escrituras canonizadas? O desenvolvimento exige que entendamos a profundidade psicofisiológica do Hagá. Quando Deus exige que o livro da lei não se afaste da boca, pilar 1, confissão, ele está ativando um sistema de reforço neural que a neurociência moderna apenas começou a compreender. A confissão é a ponte entre a crença interna e a manifestação externa. A palavra falada, o resmungo constante, força o cérebro a reconhecer a realidade que está sendo construída. É a declaração de posse, o estabelecimento vocal do domínio. Muitas pessoas oram pedindo riqueza, mas falam em pobreza. Elas esperam prosperidade, mas murmuram sobre dívidas. A boca se torna o principal sabotador do sucesso, pois opera em um ciclo de Hagá negativo, ruminando sobre o medo e a escassez. Josué 1:8 inverte este ciclo. A boca deve ser o portal da criação, sempre preenchida com a lei, o plano de prosperidade. Agora, o pilar 2, a meditação diurna e noturna, Hagá na mente. Isso é engenharia reversa do pensamento. Nosso cérebro é uma máquina de padrões. Se você passa a maior parte do seu dia meditando, ruminando sobre o fracasso potencial, sobre a dificuldade do mercado ou sobre as limitações do seu histórico, você está programando o seu sistema nervoso para o insucesso. A meditação de Josué exige que o indivíduo substitua ativamente esses padrões neurais de medo por padrões de promessa, disciplina e visão estratégica. Quando Deus diz dia e noite, Ele está falando sobre consistência ininterrupta, garantindo que o plano divino se torne o sistema operacional dominante da sua mente.
superando o sistema operacional de preocupação e dúvida que é padrão na natureza humana. A riqueza, nesse sentido, é a consequência inevitável de um sistema de pensamento perfeitamente calibrado com o plano da prosperidade. A mente que medita incessantemente na lei está essencialmente pré-visualizando o sucesso, desenvolvendo cenários de ação e construindo a fé como um músculo executivo. A fé, afinal, é a convicção de coisas que não se veem. E essa convicção é nutrida pelo Hagá. O desenvolvimento progride para o pilar 3, para teres o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, ação e execução. Este é o momento em que a revelação se choca com a realidade do trabalho. Muitos no caminho da riqueza espiritual fracassam aqui, acreditando que a meditação e a confissão são substitutos para o esforço meticuloso. Um erro fatal. O comando não é apenas medite, mas medite para que você possa fazer cuidadosamente. A meditação não é o fim, é um meio para um fim mais qualificado e cuidadoso. O cuidado no fazer implica excelência operacional, atenção aos detalhes, diligência na gestão e integridade inabalável. O indivíduo que medita na lei, o blueprint divino de integridade, ordem e planejamento, transforma essa meditação em disciplina física. O empresário que medita sobre a justiça e a excelência não pode, por consequência, entregar um produto ou serviço medíocre. A qualidade do seu trabalho é a manifestação visível da profundidade da sua meditação. A prosperidade não é mágica, é a recompensa lógica da excelência orientada pela fé. A meditação prepara o caminho da mente, a confissão sela o caminho da boca, e o cuidado no fazer pavimenta o caminho físico. Se um desses pilares ruir, o caminho para o sucesso colapsa. Alguém pode ter grande foco, meditação, mas falta-lhe a disciplina da execução cuidadosa. O resultado é o procrastinador visionário. Outro pode ser extremamente disciplinado, fazer, mas sua mente está cheia de dúvida e medo, falha na meditação. O resultado é o trabalhador árduo que nunca rompe o teto de vidro. Josué 1:8 é o diagrama de um sistema de riqueza hermeticamente fechado, onde o sucesso é garantido pela interdependência dos elementos. Reengajamento. Voltemos à promessa pungente. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note o emprego do tempo verbal. Deus não diz, eu farei você prosperar, embora ele seja a fonte de tudo. Ele diz, então você fará prosperar o teu caminho. O poder da agência, do livre-arbítrio, é devolvido ao indivíduo. A chave que Josué recebe não é um tesouro, mas uma ferramenta de autogestão divina. A prosperidade é o subproduto de um caminho criado pelo indivíduo. Um caminho que é inevitavelmente bem-sucedido, porque foi construído estritamente de acordo com o blueprint. O sucesso não é um destino aleatório, é a prova matemática de que o sistema de J18 foi implementado com perfeição e constância. O clímax desta etapa de desenvolvimento revela o mecanismo cíclico. A lei, o blueprint, é colocada na boca, a confissão ativa, que é assimilada pela mente, meditação, Hagá contínua, que se manifesta em ação cautelosa, fazer cuidadoso, resultando em prosperidade. A maioria das pessoas falha porque trata esse ciclo como linear. Leia, ore, espere. A verdade é que ele é um ciclo de feedback. O sucesso alcançado, prosperidade, deve reforçar a confissão e a meditação, elevando o padrão da ação cautelosa. É uma espiral ascendente de riqueza e excelência. Quando um empreendedor atinge seu primeiro milhão usando os princípios da integridade e diligência extraídos da meditação, ele não deve parar. Ele deve meditar mais profundamente nos princípios que o trouxeram até ali, garantindo que o próximo nível de ação seja ainda mais cuidadoso. A maior resistência a este sistema não é a falta de fé, mas o excesso de ocupação. As pessoas estão ocupadas demais seguindo as regras do mundo para terem tempo para o Hagá, que exige a meditação dia e noite. Elas dedicam 8 horas à execução, o fazer, mas apenas 5 minutos à programação mental, a meditação. O desequilíbrio é a razão pela qual o esforço árduo raramente leva à riqueza sustentável, mas sim à exaustão.
A riqueza sustentável, aquela que é o bom sucesso prometido, é o resultado de mais tempo na sala de planejamento espiritual do que na sala de produção. O trabalho duro é honrado, mas o trabalho duro orientado pela meditação divina é invencível. Neste ponto, descobrimos que Josué 1:8 é menos um versículo motivacional e mais um manual de operações avançadas para a recalibração neural e a disciplina executiva. A mente é o campo de batalha e a meditação é a estratégia de guerra. Onde o homem medita sobre o medo, o sistema de riqueza divina exige meditação sobre a coragem. Onde o homem medita sobre a escassez, o sistema exige meditação sobre a provisão infinita e os métodos para acessá-la, os princípios operacionais contidos na lei. A revelação da chave da riqueza, portanto, reside na compreensão de que a prosperidade é uma ciência da mente, onde a matéria-prima é a palavra divina e o produto final é a manifestação física do sucesso, garantida por um processo rigoroso de foco ininterrupto e execução disciplinada. Contudo, apesar de termos desvendado o mecanismo, a confissão, a meditação e a ação cuidadosa, ainda resta o mais importante e mais polêmico dos loops abertos. O que é o livro da lei para o homem moderno, fora da sua aplicação estrita aos textos bíblicos? Onde, na nossa vida tecnológica e capitalista, encontramos o código que deve ser ruminado incessantemente? O sucesso do sistema depende inteiramente da qualidade do código-fonte. Josué sabia qual era sua lei, o Pentateuco. Mas qual é a nossa lei, o nosso blueprint de prosperidade inegociável que, se meditado e praticado, garante o sucesso em qualquer clima econômico? Este é o ponto de transição. O segredo da riqueza está revelado no processo, mas falta a identificação precisa do objeto da nossa meditação. O próximo e último passo é revelar a substância exata que deve preencher a boca e a mente, o código exato que transforma o esforço em ouro. Prepare-se para o passo final, porque ele irá desafiar não apenas sua teologia, mas também sua metodologia de negócios. Pois somente quando aplicarmos o objeto correto da meditação a este motor de sucesso, Josué 1:8 fará o salto da promessa inspiradora para a riqueza tangível. A verdadeira lei da prosperidade está prestes a ser desvendada, e ela é mais simples e mais universal do que jamais imaginamos. O motor está funcionando, agora precisamos do combustível correto. É hora de descobrir o que exatamente é a lei que faz o caminho prosperar. Este é o momento crucial, o ponto de não retorno, onde a névoa que obscurecia a verdadeira natureza da riqueza e da prosperidade se dissipa completamente, revelando a simplicidade brutal e a profundidade insondável do código que sempre esteve à vista de todos. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando um mapa, uma fórmula mágica ou um atalho secreto, sem jamais perceber que o manual de operação para a criação de abundância foi entregue a Josué e, por extensão, a nós, em um momento de transição e pressão máxima. E o que era mais impressionante, o segredo não residia em uma transação financeira complexa ou em um golpe de sorte, mas na arquitetura de um estilo de vida disciplinado, um estilo que poucos estão dispostos a abraçar. O gancho final é este: o que você sempre considerava ser apenas um conselho piedoso para a vida espiritual é, na verdade, um algoritmo de sucesso financeiro infalível. A chave da riqueza não é o que você faz no mercado, mas como você pensa sobre o que você faz. A contextualização que rege este clímax é a urgência. Lembrem-se, Josué estava à beira de uma nação nova, enfrentando gigantes, sem capital, sem estrutura, apenas a promessa. A prosperidade prometida ali não era um bônus por bom comportamento, mas sim a capacidade estratégica de vencer batalhas, de construir cidades e de gerar riqueza em um ambiente hostil. Se o princípio funcionou para transformar um deserto em uma terra prometida, o que ele não fará pelo seu portfólio, pelo seu negócio, pela sua carreira? O conflito que impede a maioria de acessar esta riqueza é a nossa aversão congênita ao rigor. Somos viciados na distração, na superficialidade do scroll infinito, na busca por soluções rápidas que não exijam o preço da concentração. O mundo moderno nos vende a ideia de que a riqueza é um evento. Deus, em Josué 1:8, nos diz que é um processo sustentado.
O problema é que todos nós queremos a colheita, sem nos submetermos ao arado da meditação e da observância. Continuamos com loops abertos que agora devem ser fichados de forma definitiva. O que acontece se a meditação falhar? A resposta é o caos estratégico. A meditação da lei, no sentido original, era o planejamento de vida e a internalização dos princípios operacionais do sucesso. Se você para de meditar, você para de planejar, você se torna reativo, e sua riqueza se torna vulnerável às intempéries. E como a observância se traduz em capital? A observância é a execução impecável do plano, é o cuidar de fazer, que transforma a teoria em lucro, a ideia em produto, a promessa em realidade tangível. O desenvolvimento agora precisa escalar para o ápice, detalhando os 3 pilares de Josué 1:8 como pilares de construção de capital. A meditação não é apenas um exercício de silêncio, é o exercício contínuo de centralização do seu foco. Em um mundo onde a atenção é a moeda mais valiosa, a meditação constante na palavra ou nos princípios de sucesso blinda sua mente contra o ruído. A riqueza é atraída pela clareza. Você não consegue construir um império se sua mente é um playground de pensamentos aleatórios e ansiedades. A meditação de Josué 1:8 força você a se concentrar no que é imutável, no que funciona em todas as épocas. Detalhemos a profundidade desta meditação. Ela exige que você mastigue o princípio, que o gire em sua mente até que ele se torne a sua suposição operacional padrão. Por exemplo, se o princípio é a integridade, a meditação garante que, mesmo sob pressão de um negócio lucrativo, mas antiético, você recuse. Essa recusa, embora pareça uma perda momentânea, garante sua longevidade, sua reputação e seu capital social, que são ativos financeiros muito mais valiosos a longo prazo. A meditação transforma a sabedoria em instinto. O investidor que medita nos princípios de Warren Buffett não precisa consultar um livro a cada decisão. O princípio está internalizado. Josué não precisava de um manual para cada batalha. O princípio da obediência e da estratégia dada por Deus estava internalizado. A meditação é o motor que transforma o conhecimento passivo em poder ativo de geração de riqueza. A prosperidade começa na mente perfeitamente ordenada. Este é o componente que diferencia os sonhadores dos realizadores. O versículo diz: tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Esta não é uma recomendação vaga, é uma ordem para a excelência na execução, um mandato para a antifragilidade e a atenção ao detalhe. A observância rigorosa no contexto da riqueza significa que você não apenas planeja seu orçamento, você o executa milimetricamente. Você não apenas aprende sobre um novo mercado, você o domina. Você não apenas estabelece uma meta de vendas, você cria o sistema infalível para alcançá-la. O fracasso financeiro, na grande maioria das vezes, não decorre da falta de conhecimento, mas da quebra na observância. As pessoas sabem o que devem fazer: economizar, investir, evitar dívidas ruins, mas elas falham em cuidar de fazer isso de forma consistente. A observância é o anti-atalho, é a celebração do processo lento, mas garantido, do juro composto aplicado à sua vida. Imagine a construção de um arranha-céu. A meditação é o projeto arquitetônico perfeito. A observância é garantir que cada viga, cada parafuso, cada fundação seja instalada exatamente conforme o projeto, sem desvios, sem preguiça, sem concessões à qualidade. Se você falhar na observância de um único passo, por exemplo, na ética do seu negócio ou na qualidade do seu produto, toda a estrutura da sua riqueza desmorona eventualmente. A observância é a garantia de qualidade de Deus em seu plano financeiro. O resultado de seguir os 2 primeiros pilares é uma promessa dupla e poderosa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui é onde a maioria falha na tradução. A palavra hebraica para prosperar, tsalar, e bem-sucedido, sakal, não se referem apenas a um estado de espírito feliz ou a um lucro ocasional. Elas são palavras de caráter militar e estratégico, significando, respectivamente, avançar, ter sucesso em uma missão e romper com força, e ser sábio, agir com discernimento, ter sucesso estratégico. A riqueza de Josué 1:8 não é dinheiro que cai do céu, é a capacidade de conquistar.
É a habilidade de transformar obstáculos em degraus. É o discernimento que permite ao investidor ver uma oportunidade onde outros veem risco, ou de evitar uma armadilha onde outros caem. A prosperidade é o resultado da ordem. Quando sua mente está ordenada pela meditação e suas ações são ordenadas pela observância, sua vida se torna um motor de eficácia. Você não precisa buscar a riqueza. A riqueza, que é a materialização da eficácia e do valor que você cria, será o subproduto natural da sua vida alinhada. Retornamos ao ponto inicial com uma nova compreensão. Josué 1:8 não é um versículo a ser lido, mas um sistema operacional a ser instalado. A chave mestra para a riqueza não é uma informação secreta, mas uma rotina de vida altamente estruturada que a maioria das pessoas, infelizmente, rejeita por ser muito trabalhosa. O mundo exterior tenta te convencer que a sorte é o fator decisivo. Este texto antigo afirma que o fator decisivo é o seu nível de compromisso com a disciplina interna. O segredo que poucos percebem reside na natureza cíclica e cumulativa do processo. A revelação final é que a riqueza, a abundância e o sucesso estratégico prometidos são a manifestação física da sua coerência interna. Pense no princípio do juro composto. Ele não é sexy, ele não é rápido, mas ele é imparável. A meditação é o capital principal investido, o foco. A observância é o reinvestimento constante dos lucros, a disciplina. A prosperidade é o resultado exponencial deste reinvestimento ao longo do tempo. Josué venceu Jericó não pela força bruta, mas pela obediência ritualística, observância, de um plano aparentemente ilógico, meditação. A riqueza não exige que você entenda todos os detalhes do mercado, exige que você siga os princípios operacionais do sucesso que você internalizou. Fechando os loops definitivamente. 1. O que acontece se a meditação parar? A visão estratégica seca. Você se torna míope, reage ao mercado em vez de liderá-lo, e o capital se esvai por falta de direção clara. Como a observância se traduz em capital? A observância se traduz em confiança. Em negócios, confiança é crédito, é parceria, é a base sobre a qual se constroem fortunas. Se você é conhecido por sua execução impecável e sua integridade, observância da lei, você atrai capital e oportunidades que os desorganizados e inconsistentes jamais verão. A riqueza revelada em Josué 1:8 é a integridade operacional. É a totalidade da sua vida, mental, ética e prática, convergindo em direção a um único objetivo com excelência sustentada. O ouro não é o objetivo. O ouro é apenas a métrica pela qual o universo confirma que você está operando em alinhamento perfeito com os princípios da criação e da ordem. A riqueza da clareza. Sua mente se torna um laser, capaz de cortar a complexidade e identificar oportunidades que outros perdem. Este é o ativo mais valioso de qualquer empreendedor. A riqueza da confiança. Você atrai parceiros, clientes e investidores porque sua execução é previsível e sua palavra é lei. Sua reputação se torna seu maior patrimônio. A riqueza da longevidade. Ao contrário dos ganhos rápidos e voláteis baseados em atalhos, a riqueza construída sobre meditação e observância é resiliente e antifrágil. Ela cresce com o tempo e resiste a crises, pois sua fundação é sólida e moralmente inatacável. A promessa de Josué 1:8 é o manual para o domínio pessoal, que por sua vez leva ao domínio financeiro. Deus não prometeu a Josué um depósito bancário milagroso. Ele prometeu que se Josué se submetesse ao rigor da disciplina mental e operacional, ele se tornaria invencível e, portanto, rico. A verdadeira chave da riqueza não é o dinheiro, mas a transformação do seu eu mais profundo em um ser estratégico e disciplinado. A riqueza é o espelho da sua alma organizada. Se você continuar a ignorar o rigor da meditação e da observância, você está escolhendo deliberadamente o caminho da distração e da pobreza estratégica. O sucesso, no sentido bíblico e financeiro, não é um acidente. É a consequência inevitável de um sistema perfeitamente executado. E esse sistema está resumido em apenas 20 e poucas palavras que a maioria das pessoas ignora ao folhear a Bíblia em busca de uma palavra de conforto. O conforto, ironicamente, está na segurança da prosperidade estratégica que advém do esforço rigoroso. O tempo de apenas admirar o versículo passou. O momento de agir é agora.
Sua chamada específica para a ação é tripla, espelhando a ordem divina. Primeiro, escolha um princípio fundamental de sucesso ou finanças que você conhece, mas não pratica. Pode ser o princípio de pagar a si mesmo primeiro, o princípio da excelência no serviço ou o princípio de evitar dívidas ruins. Segundo, submeta-se à meditação. Gaste os próximos 7 dias por pelo menos 30 minutos por dia, pensando ativamente, escrevendo e planejando como esse princípio se manifestará em cada área da sua vida. Terceiro, comprometa-se com a observância. Nos próximos 30 dias, monitore rigorosamente cada decisão para garantir que ela esteja em conformidade com o princípio que você internalizou. Crie sistemas de rastreamento. Seja implacável consigo mesmo. Faça isso e o universo não terá escolha a não ser cumprir a promessa. Você prosperará em seu caminho e será bem-sucedido. A chave da riqueza não estava escondida. Estava esperando por você, exigindo o preço da disciplina que poucos estão dispostos a pagar. Comece hoje a construir o seu império, não com capital, mas com a ordem interna que foi revelada em Josué 1:8.